Finalmente nossa maga élfica favorita retornou, naquele estilo que quem acompanhava a primeira temporada sabe. Episódio calmo, aventurazinha, bastante diálogo, então nada mudou. E ainda recebemos uma abertura e um encerramento, cara, magnífico. Soul no Freedom, pra quem não conhece, é um anime de uma maga elfa que vive aventuras, né, com seus companheiros de equipe Fern e Stark. E que ao longo dessa jornada aí que eles vão enfrentando monstros, conhecendo diversas outras pessoas, assim, absorvendo, né, conhecimentos, assim, magias, é, de culturas diferentes, assim, diferentes lugares, assim, cidades. A gente vai conhecendo mais sobre o passado dela e vai se encaixando aos poucos, assim, ao presente dela. 25 anos se passaram desde a morte do herói Himmel e nós estamos acompanhando a Frieren, a Fern e o Stark saindo da cidadezinha onde a Fern conseguiu sua licença para ser uma maga, que nesse mundo para você tipo exercer a profissão de mago você tem que ter uma licença oficial. E nós vemos assim algumas paisagens passando, né? E assim, é uma animação bonita, assim, o estúdio ele tá tipo tendo um empenho bastante assim, bastante empenho, né? Nessa segunda temporada, igual teve na primeira. Não só com ação, mas mais quando são cenas assim paradas. Personagens conversando, andando, fazendo alguma coisa que não seja lutar, sabe? Aí que realmente mostra se a animação também é boa e não só em cenas de ação. Aí eles estão andando numa carroça, né, saindo da cidade e a Frieren diz que, sei lá, ela se sente tipo familiar com o lugar, alguma coisa assim, e eles param na carroça. Tanto que o senhor agradece, falando que é sempre bom eles terem uma maga de alto nível ali, que no caso ele está se referindo a Fern, né? Que ela conseguiu a licença. E eles meio que acampam ali naquela partezinha da floresta. Ou até o Stark tenta pescar, só que os peixinhos que ele pega, tipo, minúsculos, que não alimenta nem ele direito. Aí a Fern até tipo, meio que ironiza aquilo, falando que vai adicionar no café da manhã. Ele pede desculpa por não ter conseguido um peixe maior. Aí do nada aparece a Frieren caçando alguma coisa no mato ali, tipo, um jeito bem engraçadinho ali. E ela acha uma espécie de cristal. Ela diz que é um cristal tipo anti-magia, que é um minério que ele anula a magia e que tem tipo uma certa distância ali pra ele poder conseguir fazer ter esse efeito, né? Pelo menos com aquele pedaço que ela achou que era, sei lá, não era um tão grande pedacinho assim, talvez. Que era uma distância cerca de 3 metros pra fazer o efeito num mago que estivesse perto nesse raio. Aí a Fern vai acender a fogueira e ela não consegue, aí ela pede pro Stark se afastar, né, com o cristal. E a Fern consegue usar a magia lá de fogo pra acender a fogueira nesse raio. A gente até vê o desespero da Fern por não conseguir usar magia, porque pra ela aquilo ali tipo é tudo. Ela cresceu usando magia, ela ficou praticamente tipo, a infância dela toda treinando magia. Então é tipo assim, tudo que ela tem, ela fica num desespero por não conseguir usar magia por alguns segundinhos, sabe? E eu achei estranha essa parte porque a Frieren também diz que um pedacinho daquele ali poderia deixar eles, tipo assim, ricos, sabe? Comprar uma mansão e tal, e eles não levam porque poderia ser perigoso para a viagem deles. Porque elas podem, algum monstro pode aparecer, ladrões, assassinos, alguma coisa, e eles não conseguiram usar magia, mas se deixar na mão do Stark, ele longe delas, né? Ele vai conseguir usar aquilo ali porque ele não usa magia, ele é um guerreiro.
Então era só manter o cristal com o Stark e ele ficar um pouco longe delas e já estaria, tipo, tudo tranquilo. Mas aí a gente segue, né? O autor quis assim, então fazer o quê? Aí a Frieren pega o cristal, né? E diz que tem algo maneiro pra mostrar pra eles, mas ela só, tipo, coloca muita mana no cristal e ele fica brilhando muito. E eu acho que eu não sei se aquele, aquele efeito brilhante ele é permanente, mas quando eles tiram o acampamento, desmontam, né, e saem, o cristal continua brilhando naquele mesmo momento que ela colocou, sabe, na mesma intensidade. Aí eles vão indo, vão andando e no meio do caminho assim do trajeto que eles estão fazendo, a Frieren meio que sente alguma coisa errada no chão e de repente o chão quebra, tipo, quebra, me desmonta. Aí eles começam a cair, né, na montanha, porque, pô, aquela distância ele tava muito alto e eles meio que começam a voar, eles param, começam a perder o controle da magia e a Frieren diz que eles estavam, tipo, ferrados, que eles estavam caindo de uma altura que eles não sabiam o tamanho dela, sabe? Aí quando eles caem, né, o Stark cai primeiro e a Ferne e a Frieren caem em cima dele. Aí a gente vê que o ambiente todo ele é feito de cristais anula magias, tanto que a Frieren diz que faz sentido eles terem achado aquele cristal ali no meio do nada. É... Que ela tinha guardado ali, né? Ela tinha achado há um tempo atrás e deixou ali guardado, né? Que, sei lá, vai que precisava de dinheiro, alguma coisa assim. Aí ela fala que fazia sentido ter aquele cristal jogado no meio do nada. Aí eles, tipo, percebem que eles não vão conseguir sair dali, né? Porque por meios de magia, porque não conseguem usar magia. Então elas ficam à mercê do Stark. O Stark vai ter que fazer a segurança delas e na frente, porque ali ele é o único que tem força pra alguma coisa que não seja magia. Aí ali a gente vê, né, que eles estavam realmente certos, porque aparece um monstro, sei lá, uma espécie de bagre, sapo, sei lá. E ou o Stark enfrenta e tem chances de perder, né? Aí, pô, todo mundo ali se ferra, ou ele pega elas duas e corre, né? Aí tem uma espécie de flashback, né? Da Frieren com o grupo dela antigo, né? Onde o Himmel ele fala que ou ele prefere enfrentar aqueles grupos ali, aqueles monstros, ou ele pega todo mundo e mete o pé, sabe? Aí ele preferiu também fazer isso, meter o pé do que arriscar a o único grupo, né? As pessoas que estão ali com ele, arriscar a vida deles. Aí o Stark pega o pessoal e sai correndo. E com isso eles conseguem achar uma saída ali correndo do bicho. Aí saindo da caverna, né? Eles acampam novamente. Porque não tem nenhuma casa, pousada, estalagem, sei lá. Uma taverna ali perto. E o Stark, ele novamente vai pescar, né? Só que ele vai pescar num lago onde a Fern e a Frieren estão tomando banho. Tem uma cenazinha ali engraçada depois. Ele pedindo desculpa, né, por ter visto elas ali. Elas chamam ele de pervertido. Elas não, a Fern no caso. E. Tipo assim, aí indo embora, né? Fica aquele clima dela boladona com ele querendo pedir desculpa por ela. E a Frieren, ela percebe, ela sabe quando o clima fica estranho entre os dois. Aí a Frieren diz que no meio da conversa ali, ela toca no assunto de caso ele tivesse, né, desconfortável com o grupo, ele, tipo assim, era só falar com ela, né, porque foi ela que colocou ele no grupo. E no sentido de, tipo assim, tanto a Frieren quanto a Fern, elas são, pô, elas são as magas, tipo, poderosas ali, sabe? Então meio que o Stark ele fica muito, sabe, inútil assim dessa forma. Parece que ele não tá se encaixando no grupo assim. Aí a Frieren meio que consegue mais ou menos enxergar essa parada dele. Aí ele diz que ele escolheu estar ali, então ele vai continuar ali, sabe? No meio daquelas cenazinhas onde elas estavam tomando banho ali, a Frieren repara que a Fern ela tá tipo cuidando bem dos presentes, né, que ela recebeu, tanto a pulseira, o prendedor de cabelo, né? Que ela tá tendo um apreço maior, né, pelas coisas que ela ganha das outras, como
assim, com valor, sabe? Um valor sentimental grande. Aí ela tá aprendendo, né, a cuidar dessas coisas melhor. Aí seguindo com a viagem deles, eles meio que se deparam numa espécie de placa, né? Fala o Planalto Norte é pra um lado e o Planalto Neutro é pra outro. Aí o Stark ele vê uma estalagem ali, uma casinha. Que seria uma boa, né? Eles ficarem ali com o tanto de dinheiro que eles têm, eles iam conseguir ficar ali pelo menos um tempinho. Até, né, pra descansar, porque já tava anoitecendo no dia. Aí a Frieren diz que eles não vão precisar acampar essa noite. Só vão mesmo, tipo, descansar um pouco e depois ir embora. Aí entrando na estalagem, né, eles encontram o Wilbel, que é o líder lá do front, né, do extremo norte lá, que é contra os demônios, né, pra impedir o avanço dos demônios. E ele fala, né, ele pede a ajuda do Stark novamente, que já pediu outras vezes, pro Stark ajudar, né, na front ali pro... Porque ele é um guerreiro, pô, ele é um guerreiro forte, tá ligado? Ele é um guerreiro muito forte. Então ele seria, pô, de uma grande ajuda ali no embate ali contra os demônios. Aí o Stark fala, tipo, recusa, fala que ele já tem, tipo, um objetivo, ele já tá num grupo, sabe? Então ele não pode simplesmente abandonar a Free e Fern e sair pra ajudar ele. Aí passa algumas pouquinhas horas até de noite, o Stark tava, tipo, pensando, né, um pouquinho sobre a parada da oferta, a Fern aparece, e a primeira coisa que ele diz é que ele recusou a oferta. Aí ele pergunta, né, pra ela por que ela acha que ele tá naquele grupo, porque antes disso ele tava, tipo, na merda ali naquela pedra lá, e não conseguia fazer nada, não conseguia conversar com ninguém, então elas meio que salvaram a vida dele, né, de algum jeito ali. Então, assim, é meio que como se fosse uma dívida, sabe, que ele tem com elas ali naquele grupo, então ele fala que vai continuar naquele grupo com elas. E nessa parte a gente entende mais um pouco do porquê, assim, porque a Fern, tipo, ela tem esses sentimentos por ele, que ela gosta dele, a gente sabe que ela gosta dele. Ela, tanto que depois da conversa, quando ela tava penteando o cabelo dela antes de dormir, né? E a Frieren totalmente jogada, largada no chão. Ela olha, né, pro bracelete e ela lembra que quando eles estavam fugindo do monstro lá na caverna e ela não conseguiu usar magia, ela meio que agarrou o bracelete, né? Como se fosse uma questão mesmo de segurança, sabe? Assim, ela se agarrou naquilo que pô, que ela gosta ali, sabe? Ela tem um sentimento maior ali. E no fim das contas, eles acabaram aceitando dormir, né, naquela estalagem ali, porque não tinha outro lugar pra fazer isso. E é melhor do que dormir no meio do mato, assim, do nada. E eles conversam, né, com o grupo do Wilbur, que tá indo embora também. Aí a Fernie até fala que eles sempre estão aceitando, tipo, trabalhos estranhos, matando, sei lá, monstros, sei lá, aleatórios. E o Wilber fala que eles têm o próprio jeito, né, deles de fazer a jornada. E, tipo assim, cara, isso é um resumo, tipo assim, perfeito, sabe? Do, do anime, porque ele é exatamente isso. Ele é exatamente isso. É, a Fern, a Frieren e o Stark fazendo o próprio caminho deles. Os três juntos fazendo o próprio caminho deles, pegando missões aleatórias, assim, que, pô, às vezes um mago de alto nível igual a elas duas não pegariam, sabe? Um guerreiro igual a ele não pegaria. E tipo assim, por recompensas, às vezes, tipo, nada a ver, tipo, magia de fazer fogo, sabe? Magia de secar uma roupa, sabe? Eles simplesmente pegam essas missões com o intuito, assim, tipo, acho que de aproveitar, né? Tudo, assim, no geral. É... E eles realmente eles fazem a própria jornada deles ali. Seguindo. Eles têm um objetivo. Eles têm um objetivo a seguir. Mas no meio eles vão fazendo esses caminhos, sabe? Assim. E o Stark, ele realmente seria, tipo assim, uma adição gigantesca lá pra combater o avanço deles. Mas ele tem o próprio caminho dele, sabe? Ele não pode tipo, abandonar do nada e seguir com o Wilbur lá pro extremo norte. Ele tem o caminho deles com elas duas ali, sabe?
Aí o episódio acaba, né, com uma cenazinha maneirinha dos três indo embora e falando o nome do episódio, né, que é tipo, aquela ponte, bom, vamos? Aí os três se viram e vão embora. E começa, cara, uma end assim, pô, maravilhosa, maravilhosa. Que é um estilo meio que. Você, tipo, desenhado essa giz de cera, sabe? Quando você pega o giz de cera, você começa a passar no papel. Aí fica, tipo, aquele efeito rabiscado. Cara, tipo assim, muito, muito bonito. E a música também, aí o rímel aparecendo. Cara, é muito bonito, muito bonito. Cara, assim, algumas cenas desse episódio, elas são. Elas não estão no mangá, né? São, tipo, original, o diretor que quis colocar ali algumas ceninhas. Porque eles adaptaram, se eu não me engano. Acho que foi o que? Uns. Cinco. Não, cinco capítulos não. Acho que foi dois capítulozinhos assim do mangá. São, tipo assim, detalhes. Detalhes assim. Ceninhas que contribuem, né? Por episódio ser bonito. Porque o episódio foi bonito. Ele foi padrão, padrão Fury que a gente já conhece. Não foi, pô, aquele espetáculo, cenas de ação explodindo, pum. Mas também não foi aquela coisa chata com muito diálogo, sabe? Teve uma interação dos personagens que elas são boas, são boas. É bonito você ver a relação dos três com outros personagens, os três entre eles, a relação da Fern com o Stark. Então é sempre bom, sabe, tá acompanhando tudo deles assim. E quando eles fazem mais coisas, assim, mais cenas, acho que contribui mais ainda de um jeito bom. Contribui de um jeito bom pra qualidade do episódio, né? E só foi um episódio até agora, então provavelmente os próximos episódios também vão ter mais cenas extras e vão ser bons também, assim eu espero. E os próximos arcos, se eu não me engano, o pegando uma parte do mangá, né? O mangá, inclusive, que entrou em ato indeterminado, por causa que eu acho que foi um problema de saúde, né? Do autor. E eles pararam num arco, assim, um arco grande, um arco grande. Vão ter vários arcos, assim, grandes ao longo da história a partir dessa segunda temporada. Que, assim, vão ter bastante cenas de ação, sabe? Bastante, bastante. Então, assim, se o pessoal quer cena de ação, animação bonita, cara, vai ter. Vai ter bastante, vai ter bastante. É só esperar. É só esperar. E o bom de ser 10 episódios é que provavelmente ano que vem a gente já vai ter Freedom novamente, sabe? Melhor do que esperar quase 2 anos pra ter outra temporada novamente. Igual aconteceu da primeira pra segunda agora. Então, assim, é só aguardar, né? Aguardar e apreciar o, o caminho, né? A jornada, igual a Freedom o pessoal faz. Bom, esse foi o vídeo, né? Aquela coisa você já sabe, se gostou, like, se inscreve se quiser acompanhar novos vídeos, né? Também é contigo, pai. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu. Ah, eu pretendo fazer. Acho que a qualidade da câmera deu uma melhoradazinha também. Eu pretendo fazer alguns vídeos também de Fate, né? Fate Strange Fate que tá lançando agora. Acho que tem 2 ou 3 episódios. Aí tem Jujutsu Kaisen, que lançou o terceiro recentemente também. E vou continuar fazendo Sentença to be a Hero também. E talvez algumas noticiazinhas assim que eu vejo por aí na internet e que eu achar que seria bom trazer, eu faço, trago pra cá. Valeu? Tamo junto, é nóis.